Bora falar um pouquinho de ventosa agora. Então, ventosa, a gente vai falar um pouquinho até para saber sobre como que a gente pode usar. E é importante a gente saber uma coisa importante sobre a ventosa. Que a ventosa, a gente tem que ter duas mentalidades. Uma da medicina tradicional chinesa, de onde ela surgiu, e a outra em relação à parte miofascial, tudo bem? E eu vou falar para você um pouquinho das duas. Bom, o objetivo então dessa aula é conhecer um pouco da história da técnica da ventosa, conhecer as técnicas empregadas, conhecer os materiais utilizados, utilizar como ferramenta terapêutica no tratamento de disfunções e praticar a técnica depois no momento pertinente para isso. Beleza? Da onde surgiu a ventosa, né? A ventosa é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Ela existe há um monte de tempo, só que ela foi ganhar uma fama muito grande aqui nessa época um pouco mais recente, graças às Olimpíadas. Então, na Olimpíada passada, o Michael Phelps, que é o nadador, ele apareceu com um monte de marca de ventosa nas costas. E o Michael Phelps é o maior medalhista de natação do mundo, né, de todos os tempos. E o Phelps, para você entender a importância dele dentro da Olimpíada, o quanto que ele é bom no que ele faz, a primeira coisa é que ele tinha aposentado. Aí ele saiu da aposentadoria, ficou 2 anos sem treinar, se eu não me engano, e aí ele começou a treinar de novo, voltou a treinar, foi e ganhou mais um monte de medalha. E foi nessa época que ele apareceu com as ventosas nas costas. Mas interessante saber que é o seguinte, somando todas as medalhas de ouro do Phelps, tá, em todas as provas de natação, o Phelps, sozinho, ele tem mais medalhas de ouro que o Brasil tem em toda a história das Olimpíadas que o Brasil participa das Olimpíadas. Não estou falando só da natação. Se pegar de todas as modalidades que o Brasil já ganhou medalha de ouro alguma vez na vida, o Phelps tem mais medalha que o Brasil. Ele tem muito mais medalha que o Brasil. Eu não lembro quanto agora para te falar aqui exatamente, mas ele tem muito mais medalha. Então, assim, o Phelps não é qualquer pessoa, assim, o cara é anormal de bom, né? Então, as pessoas que trabalham com ele possivelmente dão um amparo muito bom para ele. E quando ele apareceu com ventosa, até então ventosa era uma coisa assim renegada, né? Ninguém queria. Eu dou aula de ventosa já tem alguns anos. E aí eu lembro até que os alunos tinham aula de ventosa, falaram, ventosa é isso, professor? E aí quando o Phelps apareceu, eu já tinha dado aula de ventosa, aí os alunos começaram, professor, tem como você dar aula de ventosa de novo? Porque, nossa, eu vi que o Phelps apareceu e aí explodiu. E aí começou a criar mais ferramenta relacionada para ventosa, com mais copinho diferente, né, que eu vou comentar com vocês. Que aí entra a parte miofascial, tá? Então, bom, vamos lá. A ventosa, ela é uma modalidade então que usa sucção, né, que é a pressão negativa, para poder promover uma tração no tecido mole e promover a liberação. Então aqui tem alguns exemplos. Essa pistolinha aqui junto com o copinho é a mais conhecida, tá? Tem as de silicone, essa aqui vende na China, e tem as ventosas de vidro. Essa aqui ela não tem o espaço aqui para colocar a pistolinha para poder sugar. Ela normalmente é uma ventosa de fogo. Você passa o fogo dentro dela, ela cria uma sucção com a pele. Então, a gente tem que tomar cuidado para trabalhar com esse tipo de ventosa, né? Então, tem que ter uma habilidade para poder trabalhar com isso. Tudo bem? Bom, aí seguindo ainda nessa sequência, nesse raciocínio, né, a aplicação da ventosa é voltada para o bem-estar. Então, sempre pensando no bem-estar do indivíduo. Ela não é uma terapia praticamente isolada sozinha. Normalmente ela é associada a algumas outras técnicas que a pessoa trabalha, tá? Mesmo na medicina tradicional chinesa, ela também dá para usar ventosa, mas também dá para usar a ventosa como um diagnóstico, tá? Depois eu vou falar um pouquinho para você sobre isso. Então, ela usa a terapia com ventosa, é uma técnica que utiliza então a pressão negativa, né, que gera o vácuo dentro do tecido do indivíduo, para poder fazer esse massageamento, né? Também o fluxo de energia que melhora, que é um raciocínio da medicina tradicional chinesa. Então, o sangue e a linfa, quando ele fica estagnado no tecido, ele leva a doença. Doença é uma patologia do tecido que tenta entender que ela é como se fosse a dor, o espasmo, a lesão, ou talvez pode ser alguma outra coisa mais grave. E quando eu ativo a circulação desses fluidos corpóreos, quer dizer que eu dou fluidez para a energia, né? Eu tiro a estagnação energética do local, tá? Então, na medicina tradicional chinesa, basicamente é assim. Toda vez que eu tenho um excesso de energia no tecido, me traz problema, ou toda vez que eu tenho um déficit de energia naquele tecido, me traz problema. Então, a ventosoterapia tem a parte miofascial e da medicina tradicional chinesa também, que eu tenho que pensar nesse sentido, tá? Então, são dois raciocínios.
E por isso que dá muito conflito quando a pessoa vai aprender um pouco mais sobre isso. Então eu vou comentar um pouco sobre as duas para você, tá? Bom, então a ventosa, ela é um método terapêutico preventivo. Dá para fazer um suplemento terapêutico, quer dizer, você tem que ter uma terapia e colaborar com a ventosa para a melhora daquele quadro que você quer tratar, tá? Então é nesse sentido. Você não vai usar a ventosa ela única e exclusivamente como um tratamento. Normalmente a gente utiliza ela associada a outras terapias, tá? E ela pode ser traumatizante, realmente. Parece que na França agora, assim, proibiram até a ventosa por falta de estudo, tal. Então, dependendo do local, ela não é muito bem aceita. Aqui no Brasil, ela é bem aceita por muitos terapeutas, por outros não gostam. Mas por quê? Ela é traumatizante, né? Então dá para usar, ela causa hematoma muitas vezes, é comum causar hematoma. Vocês vão entender um pouco melhor mais para frente por que que isso acontece dentro de filosofias de pensamento nesse sentido, tá? E tem gente que faz sangria, né? Depois eu vou falar com vocês também o problema disso. Então tem que tomar muito cuidado. E faz de maneira indiscriminada, né? Então esse que é o problema. Então ela é pesquisada pelo empirismo e a tradição. Então foi passado, né? Pelos antepassados um para o outro. E isso pode acabar reduzindo um pouco a aplicação. E realmente, a ventosa antes das Olimpíadas estava, nossa, ninguém sabia o que era quase assim, ninguém se interessava, e aí o negócio explodiu, né? Se você é um pouco mais novo, como entrou na faculdade há pouco tempo e está vendo essa aula agora, talvez na tua cabeça, talvez você ache que a ventosa sempre foi muito usada, mas ela não era tão usada. Não lembro se foi na Olimpíada passada ou no retrasado isso aconteceu com o Phelps, e aí sim explodiu, tá? Antes disso não era muito utilizada, não. Então ela promove uma troca gasosa, né? Então ela ajuda a limpar o sangue pela pele. Você sabe que tem uma troca gasosa pela pele mesmo, então a ventosa ajuda a acontecer essa troca gasosa. E a respiração, né, é um mecanismo essencial para a vida. Então é óbvio isso. E então a ventosa ela ajuda a controlar um pouco da acidez do local, né? Então do pH. Então, diminuindo o oxigênio, aumenta a acidez sanguínea, diminui o pH. E quando eu aumento o oxigênio, eu acabo aumentando a acidez sanguínea e aumento o pH. Quando eu penso na ventosa, eu tenho que pensar o seguinte também. Ela ajuda na depuração do sangue, né? Então, nessa troca gasosa que existe pela pele, então também ajuda a limpar um pouco das glândulas sebáceas e sudoríparas, que elas auxiliam na secreção de gases e líquidos que acabam intoxicando. Então, eu ajudo a limpar um pouco o corpo nesse sentido, tá? A ventosa oferece mais ou menos 1000 bar de pressão. O bar é uma medida de barometria, né, de pressão, e ela ajuda a eliminar a pressão que tem na pele, então vai acabar facilitando a eliminação natural dos catabólitos, toxinas e gases, que a gente na ventosa, quando ela é mais transparente, eu consigo observar isso na ventosa. Então, é um tipo de limpeza do sangue pela ventosa, dentro do raciocínio da medicina tradicional chinesa, tá? E acontece isso, ó. Então, fica roxo, fica hematoma, tá? É comum ficar. Não vou falar que todas as vezes, mas é muito comum ficar. Então, tem que ver se a pessoa está disposta a receber esse tipo de tratamento. Não caia na besteira de simplesmente colocar e a pessoa não saber, ou então entender que é o óbvio que poderia ficar. O óbvio, às vezes, a gente precisa falar sobre ele. Então, fala para a pessoa que pode ficar e se ela aceita esse tipo de tratamento, tá? Eu já caí na besteira no começo de carreira. Eu já trabalho com ventosa faz muito tempo. E aí eu fiz ventosa num paciente e as costas dela ficou mais ou menos assim. E eu achando super legal aquilo. E ela falou, Alisson, pelo amor de Deus, né? Eu não posso ficar assim. Eu falei, mas era ventosa, né? Você não sabia? Ela falou, não sabia. E pra piorar, eu vou ser madrinha de casamento esse final de semana, né? Então vai ficar bem estranho pra mim ficar assim e tal. Ah, mas eu vou ver o que eu vou fazer. Aí no fim das contas foi bom ainda, porque ela pegou e falou, falou, eu fiquei com vergonha no começo, e todo mundo começou a perguntar o que era, eu falei que era ventosa, aí todo mundo ficou interessado depois, acabei sendo a atração da festa, quase roubei a atenção da noiva, ela falou. Então, é interessante, mas tem que tomar cuidado, né? Não deu ruim pra mim nesse sentido, nesse momento, mas pode acontecer de ficar ruim, tá? Então, não é conveniente aplicar em indivíduos que pretendem ir à praia ou à piscina, né, para ficar desse jeito. E podem ficar algumas pequenas marcas, pequenas ou bastante grosseira mesmo, tem que tomar cuidado. E dependendo do estado da pele, fragilidade da pele da pessoa, pode formar até bolha, tá?
E não é bom isso. Normalmente, quando forma esse tipo de coisa, dentro da medicina tradicional chinesa, quer dizer que o corpo não está muito saudável. Então, ela iniciou na China centenas de anos atrás. Eles usavam chifre de animal colocando fogo por dentro, né, para criar um vácuo. Aí ele colocava, ou então aspirava com a boca e tampava a ponta. Colocava lá e eles usavam bastante para remoção de pus e furúnculo, tá? O veneno, tal, colocava lá para poder puxar. E até hoje é utilizado em algumas tribos da África também para fazer esse tipo de técnica. E livros muito antigos relatam o tratamento de tuberculose, picada de cobra e tosse crônica através da ventosa. Então, a ventosa de chifre foram substituídas por outros materiais, com o passar do tempo e da tecnologia foi aprimorando, né? Mas era tipo cabaça, né? Que é uma curcubita, que é tipo aquelas cabacinhas de birimbau. Então tem umas menorzinhas que o pessoal usa, e aí eles faziam ventosa com aquilo. Bambu, a cerâmica, o vidro, o acrílico, né? Então foi melhorando. Hoje em dia tem as de silicone, que são as que eu prefiro, tá? As de silicone são muito mais fáceis de trabalhar. Elas são conhecidas como Fire Jar Key também. Fire Jar é o jarro de fogo, né? E o Ki é uma parte energética que tem do corpo, né? O Ki, ou tem gente que fala Chi. Então, se você sabe como fala direito, eu não sei se é Ki ou Chi. Então, cada um fala de uma maneira, mas é a parte energética do corpo. Então, o que quer dizer o quê? Que é o Ki do jarro de fogo. E ele tem que ser de vidro para poder fazer essa parte de fogo, porque senão pode derreter o material, pode queimar o material, então é complicado fazer sem fogo. E depois entram outras características também que daqui a pouco eu falo para você. Na história, então, nos anos 50, ela tinha uma eficácia confirmada pela Core Research of China, que eram acupunturistas também da Rússia e da da antiga União Soviética, né? Que eles usavam bastante na China e em seus hospitais também. Porque naquela época, como tinha a Guerra Fria, tal, tinha o comunismo, essas questões políticas do comunismo e capitalismo, então eles fecharam as portas, eles não trocavam tecnologias. Então, a cada região começou a desenvolver uma tecnologia diferente. Então, hoje, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, ela é considerada, né, e algumas outras técnicas que são meio parecidas, elas são consideradas como se fosse uma medicina alternativa, né? Por que medicina alternativa? Como tem uma medicina alternativa, quer dizer que existe uma oficial. Então, o que é oficial é uma coisa e a alternativa é o que não é oficial, né? Então, entendeu? Então, assim, isso tem questões políticas envolvidas. Então, a oficial é a medicina ocidental. Então, é considerado tomar remédio, fazer cirurgia, fazer aqueles exames, né? Então, é oficial. E tudo que não é isso é a oriental, que é a alternativa. Então, são medicinas diferentes que a pessoa faz. Então, aurículo, acupuntura, ventosa e etc. Bom, aí tem um ditado chinês que fala assim, né? Com acupuntura e ventosa, mais da metade das doenças é curada, que é interessante. Então, junto com a acupuntura, usando ventosa, muita coisa dá para fazer, né? Então, dentro do que eu falei para vocês, a medicina ocidental é considerada como se fosse a oficial. É baseada em estudo, é muito cara, é considerada mais para rico, né? E a orientação que tem para uso, você... Normalmente é assim, se for homem ou mulher, se for criança, idoso ou adulto, depende do peso, aí você vai usar determinadas doses, né? Então, é uma coisa um pouco genérica e geral. A medicina oriental ela é considerada alternativa por conta de toda essa parte histórica, política que eu falei para você. E é baseado em estudo e resultado passado de geração para geração. Deu certo? Faz assim que dá certo. Ela é considerada barato para pobre, mas aqui no Brasil, o que acontece? Como é uma medicina alternativa, esse tipo de medicina ele acabou ficando medicina para rico, né? Porque, embora ele seja barato, ventosa é barato para fazer, mas quando você pensa em quem tem acesso a esse tipo de coisa, normalmente são profissionais que estudam, pagam mais caro para poder aprender e oferecem mais caro. Então, acaba sendo também um privilégio de pessoas que têm essa oportunidade. E a orientação, né? Então, assim, quando que eu uso? Pensando na medicina tradicional chinesa, tá? Acupuntura, ventosa dentro desse raciocínio.
é orientada nos sentidos e sensações e sentimentos, né? Então eu vou pensar em relação ao frio e calor, se a pessoa está triste ou alegre. É uma avaliação muito individual. Eu olho a língua da pessoa para ver como que é o estado da língua, vejo a pulsação da pessoa. Então, dependendo dos resultados que se apresentam, eu faço um tipo de tratamento. Por isso tem que tomar muito cuidado com protocolos de tratamento para medicina tradicional chinesa. Porque o protocolo às vezes vai ser furado, porque cada um realmente vai ser cada um. Na medicina ocidental, não, né? Ah, é homem e mulher, qual que é a idade, qual que é o peso, então toma a dose por peso. Então, lá na medicina tradicional chinesa já não é muito assim, né? A alternativa. Eu tenho que olhar para o paciente e entender o que ele precisa. Na medicina ocidental, então, tem relato em gravura de parede, livro antigo, mostrando a utilização por egípcio antigo. Então, um pouco mais moderno. Um pouco mais moderno assim, né? 1550 a.C. Que eles usavam a ventosa com sangria para retirar a matéria estranha do corpo. Então, fazia sangria. A sangria é fazer um corte, fazer um furinho na pele. Aí você coloca a ventosa para drenar aquilo. Então, isso já começou a ficar ocidental, porque não é baseado em energia. É baseado em tirar alguma coisa estranha do corpo e tal, né? Aí, na medicina ocidental ainda, foi utilizado por Galeno, Hipócrates, Heródoto e Avicena, entre outras pessoas. Eles são considerados os pais da medicina que a gente conhece como a oficial, né? E aqui eles falavam que era para matar a fonte da doença do corpo ou fazer sangrar com o intuito de drenar, para drenar aquilo que fazia mal. Então aqui é uma gravura com ventosa, colocando nas costas da pessoa, né, como se estivesse correndo sangue aqui assim, para poder drenar. E aí o Galeno fala, né, a doença é um estado artificial do corpo que prejudica a sua função. A saúde é um estado que está em harmonia com a natureza e que determina suas funções. Então, quando eu faço alguma intervenção que eu normalizo as funções, quer dizer que a pessoa fica saudável, tá? Então ele começa a fazer uma aproximação da medicina oriental da ocidental. Existe essa aproximação hoje, né? Tanto que só que tem a linha de pensamento, a linha de raciocínio, como é que cada um vai trabalhar. E aí ventosa hoje em dia tem de tudo quanto é tipo, né? Então dá até para fazer com copo, ó. Você coloca uma vela dentro, não vai queimar? Não, porque ela suga o oxigênio e assim que o oxigênio desaparece a vela apaga, né? Então as fire jar, né? Então as ventosas de vidro que eu uso fogo, passo o fogo dentro rapidão assim com álcool, aí coloco na pele da pessoa, mas não é para esquentar, né, nesse caso. É só para poder queimar o oxigênio dentro e aí ele gera uma pressão, tá? Então esse aqui é a curcubita, ó, bambu, esses negocinhos aqui que parece aquelas paradinhas de tirar leite, mais antigo. Então dá para fazer com ventosa, tem essas ventosas, tem essas daqui que são as miofasciais, tem as de acrílico, né? Então essas de acrílico são boas por um lado, mas ruim por outro. Então elas são ruins porque elas quebram muito fácil, né? E também tem essa pistolinha que tem que ficar toda vez colocando ela. Mas só que ela é mais durinha para poder mobilizar. Tem gente que gosta. Hoje em dia eu prefiro essa aqui, ó. Ela é de silicone, ela é mais fácil. Sempre tem que colocar algum deslizante na pele para poder um creme, um óleo, alguma coisa para poder acoplar melhor na pele, ficar melhor para a pessoa. E as técnicas de aplicação basicamente se resumem em uma técnica seca, que é sem sangria, e a molhada, que é com sangria. Tá? Então, a sangria é fazer sangrar mesmo. Só que você não aplica com muita força para arrancar sangue. Normalmente você faz alguma coisa, coloca uma agulha de acupuntura, tem um negócio chamado martelo de 7 estrelas, você dá uma martelada que é cheia de pontinha e começa a vazar sangue. Então, é nesse sentido. O tratamento com pressão negativa, então, é baseado no mecanismo de limpeza sanguínea, traz as células doentes de dentro do corpo para fora, abre os capilares e poros e você consegue enxergar mesmo. Você coloca a ventosa, a hora que você olha os poros da pessoa, ele começa a abrir, assim. E às vezes você nota que começa a ficar com um ar diferente dentro, né? Então muda um pouquinho. Ele faz a retirada das toxinas e gases, ajuda na oxigenação do sangue, da pele, do tecido daquele local e ativa a circulação sanguínea do local. Então, dá para fazer massagem com ventosa, que é o mais simples, ele é muito bom de receber normalmente. Quando a pele da pessoa está muito hipersensível, é meio ruim, mas ela é muito boa. Simplesmente a pessoa fica deitada, você pega uma ventosa, tem que passar um cremezinho, senão tem um atrito muito grande, ou então a ventosa não vai deslizar muito bem. E eu deslizo para cima e para baixo, na paravertebral ou na região que eu quero trabalhar, tá?
Então, tem um efeito do sistema nervoso, muscular, sanguíneo e linfático e reduz a fibrose e aderência também, se caso a pessoa tiver alguma cicatriz, né, ou alguma aderência por algum motivo. Então, ele ajuda bastante nesse sentido. O diagnóstico que eles usam faz o seguinte, ó, eles colocam a ventosa nas paravertebrais e olha a reação da pele devido ao vácuo criado, né? Então, utilizado no meridiano da bexiga, que é são nas paravertebrais. E aí, quando fica uma cor diferente, aí pode ter relação com a patologia do paciente ou não, né? Então, roxa até normal, que fica a coloração, e varia do laranja claro até o azul bem escuro, assim. E pode formar bolha, né? Então, quanto mais saudável, mais fraquinho fica a cor. E quanto mais intoxicado estiver o órgão, né? Então é uma avaliação pelo órgão, mais forte vai ficar e mais tempo vai demorar, tá? Então se você olhar aqui, ó, os rins, a bexiga, o fígado, então fica tudo, dependendo do local que você coloca e ficar mais roxinho, tem relação com um órgão ou outro órgão. Mas a gente não usa isso aqui, é mais para poder explicar para você, né, um dos sentidos que tem da coloração. A outra coisa é que às vezes está demais, né, de pressão que você colocou e acabou trazendo algum tipo de problema para a pessoa, porque aí não vai ser porque o órgão está com um pouco de problema, porque na verdade você colocou muita pressão ou muito tempo, ou então a pele da pessoa é muito sensível para esse tipo de terapia e aí ela fica marcada mesmo. Então por isso que toda vez se você for fazer isso, deixe claro para a pessoa que pode acontecer de ficar roxo, ficar o hematoma, e se ela está disposta a isso. E aí tem um detalhe, né? Tem paciente que quer isso. Você pega crossfiteiro, né? O pessoal que vai correr ou pedalar e tal, aí tem um pessoal que quer isso, ele vai te procurar porque ele quer ter a marca. É como se fosse uma coisa social, né? Olha aqui a minha marca aqui, tá? Então vocês vão... Quem já trabalha com isso sabe do que eu estou falando e quem não trabalha vai entender isso um dia quando pegar um paciente desse. Você vai perceber que ele pode até falar que ele não gostaria, mas quando fica a marca, ele gosta. Então, ó, coloco a ventosa nas costas inteiras da pessoa, de acordo com a região, vai ter um problema. Então, aqui, ó, pulmão, coração, distúrbios cardíacos, o fígado, o estômago, os rins, intestino, órgãos sexuais e bexiga. Então, eu coloco lá e vou ver. Então, cada local vai corresponder a um órgão, né? Tom escuro é um aspecto antigo ou crônico, né? Então, um problema mais antigo ou crônico. Tom escuro disperso e manchado, pode ser uma doença crônica. Tom avermelhado, pigmentado, pode ser uma doença mais recente, né? Mais aguda ou nova, né? Pontiforme, fica um monte de pontinho assim, umas petequias. Uma doença aguda, estado doloroso. Quando forma bolha, né? Ou quando o estado é muito grave, algumas escolas dizem que é o efeito terapêutico orgânico do tecido. Aí tem que esperar diminuir. Então, mas normalmente não é um bom sinal que está formando bolha, tá? E os sinais eles vão desaparecendo conforme melhora o paciente. Então, quer dizer assim, você fez lá a ativação dessa paravertebral, na raciocínio da medicina tradicional chinesa, tá, gente? Quando eu ativo ali e mostra, eu tenho um diagnóstico, quer dizer que conforme ele fica muito escuro e vai ficando mais claro, quer dizer que é a própria terapia. Então, aí quando sai todo aquele hematoma, aí volta de novo e eu faço novamente, tá? Eu não vou ficar fazendo um em cima do outro. E fica marcado, ó. Fica marcado. Já peguei, já fiz em mim, já ficou bastante roxo sim, já ficou desse jeito, já ficou marca nenhuma. E nos pacientes também isso acontece. Então avisa o paciente, né? Tô falando isso porque isso pode ser sério. Isso pode trazer problema jurídico, às vezes, se o paciente não quiser e se fizer uma dessa. Pode dar problema com o marido, com a esposa, chegar em casa com uma marca estranha para poder explicar o que é que está acontecendo. Então essas coisas podem acontecer. Tomem cuidado só, converse com o paciente, tá? Deixa o paciente ciente e relaxado. Caso for usar o fogo, tem que redobrar a atenção, né, para fazer o fire jar. Causa uma tração suave e tolerável. Pode causar uma dor leve, tá? Quando a técnica é mais forte ou deslizante. E pode utilizar óleo de massagem para melhorar a fixação. Então eu vou encontrar a melhor posição para cada aplicação, deitado ou sentado com o paciente para ele ficar bem, né? Ficar numa posição boa para poder trabalhar. Cuidados na aplicação e contraindicação. Febre alta, convulsão, hemofílico ou facilidade de sangramento, enfisema pulmonar severo, insuficiência cardíaca ou fraqueza generalizada, fratura não consolidada, entorse de ligamento agudo, úlcera e ferimento local, furúnculo facial, aplicação sobre massa ou tecido de etiologia desconhecida, tipo tumor, né? Não sabe o que a pessoa tem, vai colocar lá o local, tem que tomar um pouco de cuidado.
E gestante, né? Então, sobre a região lombosacra e abdominal é contraindicado, mas a parte miofascial para trabalhar é tranquilo para fazer, né? Minha esposa, enquanto ela estava gestante, a gente trabalhava lá nessa região com ela para aliviar um pouco o sintoma. Mas principalmente na parte lombar, mas na parte abdominal não fazia sentido colocar. Agora, na parte paravertebral da lombar, era um alívio bastante grande, assim. Na parte sacral não usava, porque não tinha sentido usar, e na parte abdominal também não. Mas você vai perceber assim, se o estado da pessoa de saúde ela não está muito boa, a parte orgânica dela, eu não usaria. Se é muito agudo, tá quente, você vê que tá bem vermelho ali assim, talvez eu não usaria também, porque você vai aumentar mais a circulação daquele local, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Terapia associada. Dá para fazer com aromaterapia, né? Usar olhinho essencial, massagem, quiropraxia, osteopatia, shiatsu, reflexologia, e toda a parte miofacial ou o que você quiser trabalhar com esse paciente, tá? Então dá para trabalhar desse jeito. O que se espera durante e após a aplicação? Então, o raciocínio, né? Ele vai ser miofacial ou ele vai ser da medicina tradicional chinesa? Então tem que pensar isso. Então, na medicina tradicional chinesa, o objetivo é de movimentar o sangue e o qi. Então, eu vou remover qualquer tipo de estagnação do corpo. E pode haver a formação de equimose, hematoma, né? Depende do tempo e da sucção também. E pensando também na patologia do tecido, que de repente pode estar tendo algum tipo de problema. É importante iniciar o tratamento com pouca sucção, né? Leve ou moderada, e ir aumentando, bem como o tempo de aplicação do indivíduo. E se houver queixa de dor, retirar imediatamente. Você coloca, às vezes o paciente começa a falar, nossa, tá doendo demais, tá doendo. Aí você tira, não deixa lá não. Um leve desconforto, tolerável, né? Até tranquilo, não é suportável, suporta e aguenta aí que vai dar certo. Não é nesse sentido. É um leve desconforto. Aí não é suportar, ficar aguentando aquela dor. É uma leve dor, tá? E normalmente as marcas somem em uma semana mais ou menos, ou seja, vai fazer uma vez por semana, se for pensar na parte da medicina tradicional chinesa. E cuidado com formação de bolha. E vou passar rapidamente os 10 métodos que tem, né, da aplicação para a medicina tradicional chinesa. E depois eu vou falar um pouco rapidamente em relação à parte miofacial, que a miofacial é a mais simples. Então tem 10 métodos, né? Então o fraco, que é o leve, o médio, o forte, o deslizante, o com agulha, o com moxa, que é a agulha quente, para o vazio, que é o flash, para a plenitude, que é a sangria, o herbáceo e com água. Então cada um deles na medicina tradicional chinesa tem um nome, né? Então é um nome bem estranho para quem não é acostumado a escutar esse tipo de coisa. Então o método deslizante é o Tui Guan Fa, que é de drenagem. O diagnóstico deve enfatizar a condição de excesso de plenitude, do Qi. O paciente deve suportar o deslizamento forte numa área maior. Normalmente é aplicado no meridiano da bexiga, nas costas, mais ou menos de 4 a 7 centímetros. E pode ser aplicado de 1,5 a 2 kun próximo ao trauma doloroso. O que é kun? O kun é o dedo. Então, próximo ao trauma doloroso, eu coloco o polegar. Então, cada polegar, essa distância aqui é um kun. 2 kun, né? Então, 1 kun e meio é um dedo e meio. Aí eu meço próximo do local lá para poder fazer essa medida. Então, não vou fazer sobre o local que está doendo, eu faço em volta. Patologias de excesso de calor, tudo isso é dentro da medicina tradicional chinesa. Não é que a pessoa está com calor, está quente. É dentro da avaliação da medicina tradicional chinesa, tá? Ou patologia neurológica, né, tipo AVC ou paralisia, dá para usar também. Espalha o óleo e utiliza a ventosa média. Não fazer movimentos curtos, fazer sempre um movimento mais longo em cima da paravertebral do indivíduo. E o objetivo é manipular a energia em excesso e trazer o calor para a superfície da pele, tá? Patologia decorrente ao calor. Então, eczema, dermatite, psoríase, acne, síndrome bi-dolorosa. Então, são todas coisas que dá para a gente trabalhar e tratar também com esse método. Então, é isso aqui, ó. E fica vermelho, é comum, dependendo da pessoa. Quanto mais clarinha ela for, mais avermelhada vai ficar. Não pode ficar uns vergões assim, né? Então, mas ficar vermelho é muito comum ficar, tá? Não se assustem. Pegar uma pessoa morena igual eu, por exemplo, aqui, nossa, a hora que você passa fica muito vermelho. Mas é o normal por conta do tecido. Por isso que é importante a gente ir testando e vendo e sentindo na pele como é que funciona. O método com agulha, que é drenagem. Apenas para acupunturista, tá? Não façam isso. Aplicação da ventosa juntamente com uma agulha no meridiano relativo à necessidade. Ajuda a aliviar a dor e remover o excesso de calor.
Tem gente que usa isso na medicina tradicional chinesa, ou melhor, usa na miofacial, usa o pensamento da medicina tradicional chinesa na miofacial. Qual que é o problema? O pessoal não respeita em relação à parte de sangria, aí o sangue fica cheio no local e pode trazer um monte de problema. Vocês vão ver isso já. O método Flash, para tonificar o vazio, é o Shangguanfa. É conhecido pela rapidez, é entre o médio e o forte, né, a pressão que a gente faz. Menos de 1 minuto, a gente vai estimular e movimentar o sangue e o Qi, mas não drenar. É útil em paciente debilitado, em criança menor de 14 anos. Então eu vou fazer bem rapidinho para poder estimular a energia, não para ficar drenando a energia. E aplicado na região posterior também, mais ou menos de 10 a 12 ventosas. E quando termina a aplicação, começa a remover a primeira. E quando terminar eu reinicio o ciclo em região diferente. Todo na parte posterior, tá? Então eu fico de 5 a 10 minutos ali trabalhando com esse tipo de técnica. Então eu coloco na coluna inteira. Então eu começo a colocar. Então eu coloco essa primeira. Pode tanto faz começar de baixo para cima, de cima para baixo. Mas assim, ó, acompanha aqui comigo. Coloco essa. Aí eu venho e coloco essa. Aí eu venho e coloco essa. Aí eu venho e coloco essa. Coloco, 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 coloco. Assim que eu terminei de colocar a última, eu vou lá na primeira e vou soltando. Solto, 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 solto. Terminei essa, vou lá, sugo, aplico, aplico, aplico de novo e vou fazendo esse ciclo, tá? Então é para movimentar um pouquinho, que é o método Flash. Método para drenar a plenitude, né? Então com sangria ou molhado. Então é o Shui Guanfa. É para purgar o sangue impuro. Então antigamente usava-se sanguessuga, aquele vermezinho lá, colocava lá para poder tirar o sangue. Então apenas para adultos com energia forte, padrão de excesso, não fazer mais de uma vez por mês, não retirar mais do que 100 ml de sangue. Usa normalmente esse ponto aqui, ó, ponto das Rui, que é o VG14 na vértebra, que é na T1. Limpa bastante com álcool, dá uma golpeada com uma agulha de 7 estrelas, que vai lá, que é um martelinho. E aquilo lá faz 7 buraquinhos na pessoa. E aí coloca a ventosa grande, é o método forte, e fica 15 minutos, né? Mais ou menos. Aí o sangue para de ficar saindo. E aí depois eu limpo o local. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Cada sanguinho desse é um buraquinho que fez. E ele começa a sangrar, tá? Então tem gente que sangra muito ali, assim. Então tem que tomar cuidado, porque depois você vai ter que esterilizar. Essas ventosas, por exemplo, de acrílico, você não consegue colocar na autoclave, né? E aí você não consegue esterilizar. O ideal é fazer com a ventosa de vidro, porque aí dá para colocar na autoclave e esterilizar certinho. As outras não dá para esterilizar. E aí o risco de contaminação do paciente é grande. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de técnica, tá? E esse é um dos problemas que eu acho também em relação a essa parte da ventosa, porque tem gente que faz furo nos pacientes, tudo, e sem necessidade. Então tem que pensar muito bem para fazer isso. Tratamento básico. Então, de 1 a 15 minutos, normalmente, depende desse paciente, e o período de tratamento. A gente faz 10 aplicações, espera uma semana de descanso até iniciar outro ciclo, tá? Então dá um intervalinho e continua de novo. Isso pensando em problemas mais crônicos, né, que demora mais para tratar, ou problemas mais orgânicos, porque eu trabalho com energia quando eu penso na medicina tradicional chinesa. E aí tem os protocolinhos também, então para lombalgia traumática. Então coloca em cada ponto desse por 15 minutos, então a cada 3 dias, por exemplo. Então para lombalgia traumática. Para dor na lombar baixa, então coloca nesses pontinhos por 15 minutos a cada 3 dias também. Dor nas costas, então coloca em cada ponto, coloca um monte de ventosa, né, em toda a paravertebral, por 15 minutos e coloca dia sim, dia não. Dor no ombro, né, regiado para o pescoço, ou a tal da cervicobraquialgia. Então coloco do lado que eu vou trabalhar por 15 minutos, todo o dia. Ombro congelado e dor no braço. Então tem esses pontinhos aqui, ó, em cima do trapézio ali, na verdade do lado do ombro, no final do deltoide, do lado do cotovelo. Coloco também a cada 15 minutos, a cada 3 ou 5 dias. Espasmo de panturrilha, cãibra. Então coloco nessas regiões também por 15 minutos, dia sim, dia não, também. Insônia. Dá para colocar nesses pontos, né? Então eu trabalho de maneira orgânica. Posso trabalhar dos dois lados, tá? E aí eu coloco e deixo 10 minutos.
Hipertensão, que legal, tá vendo? Tem um monte de patologia que dá para trabalhar. Então, eu coloco 20 minutos nesses pontos e deixo também uma vez por dia, 10 dias seguidos. E aí depois espera um intervalo de uma semana e aplica de novo. Tratamento paliativo para febre, né? Então, eu não vou... Porque quando a pessoa tem febre, ela tem um estado infeccioso, tem algum problema. Então, eu não vou tratar a infecção, o problema, vou tratar o calor da pessoa. Então, coloco em toda a paravertebral também, por 10 minutos. Dor abdominal, então, ó, na parte posterior e na parte anterior. Também de 10 a 15 minutos. Tudo paradinho, deixa lá a ventosa estacionada, tá? Gastrite crônica, ó, bem na ápice, abaixo do xifoide, mais na parte do joelho ali, assim, um pouco abaixo da patela e na parte posterior, tá? Então, 10 a 20 minutos, uma vez por dia, por 10 dias. Aí espera um intervalo de 5 dias mais ou menos e começa de novo. Dor do estômago. Então aqui, ó, mesmo ponto praticamente, né? Gastrite crônica, ó, e dor no estômago. É o mesmo, tá? E a ventosa miofascial? Então, eu tenho que pensar assim. Existem as ventosas secas, né? Então elas são bem tranquilas e fáceis de aplicação, não tem muito segredo para poder fazer. Aonde que eu posso aplicar? Posso aplicar sobre nódulos, sobre trigger points, em regiões que trazem alívio imediato para o paciente, tá? Então dá para trabalhar nessas regiões também aqui. Locais muito doloridos, né? Então aplico distal, não vou aplicar sobre o local. Lembra da medicina tradicional que falava para dar um cum ou 2 cuns de distância? Então eu fico um pouco mais distante, não sobre o local, porque às vezes no local não vai ter como eu trabalhar. Então, mas se for músculo, eu pego o músculo inteiro, menos no local que a pessoa sente dor. E locais mais comuns, né? Então pescoço, costas, membro superior, inferior. E o manejo pode ser deslizante, pode fazer massageamento ou estacionário. Deixo lá em cima para poder trabalhar, tá? Então, exemplo, ó, posso ir fazendo. E essa ventosa, ela é muito interessante porque eu posso deixar estacionário e aí eu peço para o paciente fazer movimento, tá? Então, por exemplo, eu poderia deixar aqui nas costas, na lombar, em vez de eu ficar deslizando a ventosa, eu falo para o paciente, ó, faz a retroversão e anteversão da pelve, né? Ou faz a flexão e extensão do tronco, da lombar. E aí a ventosa trabalha para mim. Mesma coisa em panturrilha, em coxa, em antebraço, tá? E as pesquisas na área? Então, eficácia para nódulo de tensão. Então, tem gente que trabalha e percebe que dá para aliviar nódulo de tensão. Fizeram revisão sistemática e encontraram também resultado positivo, tá? Lá na China, que eles estudam muito mais do que a gente, ventosa. No tratamento para tensão e dor de cabeça também, viram que também tem um efeito positivo nesse sentido, tá? E é isso, basicamente. Então tem que lembrar só qual que é o tipo de raciocínio que você vai usar, se é baseado na medicina tradicional chinesa ou se é na miofacial. A miofacial é a mais tranquila, porque todo o raciocínio miofacial que a gente já viu, ou que vocês vão ver, ela é aplicada com a ventosa. E aí eu uso a ventosa como uma ferramenta de aplicação dentro daquilo que a gente já viu ou irá ver, tá bom? Bom, se tiver uma dúvida, manda para mim e vamos conversando. Até mais.